Por mais de 60 anos existiu uma guerra forte, podemos chamar de guerrilha, dentro do território de Cabinda. No século XVIII existia um reino chamado Angoio, no território que a gente conhece hoje como Cabinda. Esse mesmo reino lutou contra os portugueses durante muito tempo. Não só contra os portugueses, contra as potências que estavam ao redor dessa região que a gente conhece hoje como Cabinda, onde encontramos Congo-Brazzaville e República Democrática do Congo. As duas potências que estavam nos territórios vizinhos eram belgas e os franceses. Estes lutavam sempre para invadir o território que conhecemos hoje como Cabinda. Em contrapartida, Portugal, que estava no sul, no território que conhecemos hoje como Angola, também lutava por aquele território, já estavam lá. O reino do Ngoio se juntou com um outro reino que também sofria do mesmo mal que os portugueses davam. Então eles lá foram, lutaram e tentaram derrubar um forte português. O tempo foi passando até que no século XIX, cara, simplesmente eles já estavam divididos, o reino estava perdendo a guerra. Uma vez que no final do século estavam a começar a discutir sobre a Conferência de Berlim, que era para dividir o território sem levar em consideração as etnias, Portugal, com medo de perder aquele território, decidiu sentar e conversar com os príncipes daquela região. Não obstante, as conversas chegaram nos três tratados importantes. Entre eles, o tratado mais importante foi o que foi assinado em 1885. Este tratado é que chamamos de Tratado de Simbulambuco, que tinha como principal objetivo proteger Cabinda de todos invasores. Até aí estamos, né? Portugal ganhava o que nisso? Simplesmente aquela região, porque já era dominada pelo comércio, Portugal poderia fazer das suas ali. Fora que existiam outros reinos ali que vendiam pessoas para trabalhar nas plantações que existiam aqui embaixo. Fora que Cabinda tinha muitos recursos, tem muitos recursos. Então os portugueses queriam aquilo que está lá. Estamos no final do século XIX, em 1885. Então, esse é o BO que Portugal deixou para Angola, para os angolanos. Para você entender bem isso, você se inscreve no canal, ative o sininho das notificações, partilha o vídeo com pessoas que possam se interessar a essa história. Você me acompanha aqui no canal 41, eu sou o Nundalino. Vamos ao vídeo, mamma mia! Portugal ficou com um território que a gente conhece hoje como Cabinda. Ficou com Angola, ficou com Cabo Verde, ficou com Moçambique, ficou com outros territórios também. Em contrapartida, todos estes territórios eram geridos de forma independente. Angola tinha seu próprio governador. Cabinda também tinha seu próprio governador, que todos eles prestavam conta com o reino de Portugal. A Constituição Portuguesa de 1933 deixa bem claro que Cabinda e Angola são territórios distintos. Só que em 1957, simplesmente Portugal decidiu que por que gastar tantos recursos? Por que os dois territórios não serão só geridos por um único administrador? E dito feito, sem mexer no tratado de Simulambuco, sem conversar com aqueles que eram guardiões dos acordos que foram firmados naquelas três parcerias, eles simplesmente decidiram que Cabinda agora vai ser gerida a partir de Luanda. E é ali onde o conflito começou, em 1957. Mais tarde, as nações africanas, naquela época que já existiam, nos anos 60, muitos países já estavam sendo independentes. Então, as nações africanas, não obstante, divulgou algumas listas dos países que poderiam ser independentes naquela década. Cabinda foi mencionado como um território distinto de Angola. No artigo número 35 era Angola, no artigo número 39 era Cabinda. E era desse jeito, Cabinda era para ser independente de Angola. Só que mais tarde, simplesmente ao decorrer dos anos 60, em 1966, Portugal descobriu jazidas de petróleo offshore dentro de Cabinda. Cara, já tinha muitos recursos que eles exploravam lá, como madeira, por exemplo, buguaio, cálcio, não sei lá quanto, matavam animais. Mas agora do nada descobrem petróleo. Petróleo! Eles disseram, meu parceiro, anula essa coisa da gente vos dar independência. Para mesmo já aí. E isso levando em consideração que a luta armada já começou em Luanda, já estava a ferver, em Cabinda também já estava a ferver. Mas os portugueses disseram, não, não vamos dar a independência. Só que mais tarde, Portugal começou a ficar muito enfraquecido por causa do irresponsável de Salazar. Portugal simplesmente falou lá, vamos arrumar nosso quintal primeiro. Vamos só já dar a independência, porque senão vamos perder até aquilo que é nosso. Eles chamaram os três movimentos de libertação nacional, nomeadamente MPLA, FNLA
e a UNITA chegaram até em Alvor, em Portugal, assinaram o acordo de Alvor. Tudo isso deixando de fora as fleques que não foram convidadas. Naqueles documentos do acordo de Alvor, no artigo 3, diz que Angola é de Cabinda Cunene, levando em consideração que Cabinda e Angola pertenciam ao mesmo reino, segundo a Conferência de Berlim. Então, claramente, cabia aos portugueses decidirem qual território afixa-se a outro território. Simples assim, né? Simples mesmo assim, esse é assim. O acordo de Alvor disse que Angola é de Cabinda Cunene. Deixou bem específico que Cabinda é Angola. Acabou. É isso, acabou. Cara, os cabineses não receberam isso de uma. Não receberam isso bem. Simplesmente não receberam isso bem. O que aconteceu? Implodiu uma guerra dentro de Cabinda. Enquanto a guerra existia, desde 1975, que foi proclamada a independência, basicamente a guerra se intensificou só nessa data da proclamação da independência, que juntou basicamente todos os territórios portugueses nessa região para ser gerido a partir de Luanda. Com guerra civil dentro de Angola, existia também outra guerra de guerrilha dentro de Cabinda, basicamente também outra guerra civil, que implodiu de uma forma gigante. Angola explorou petróleo torta à direita sem desenvolver Cabinda, e os cabineses ficaram mais fodidos ainda. O governo angolano nunca veio a público naquela época dizer que sim, Cabinda é independente, porque simplesmente Cabinda pertencia a Angola. É isso, não tem conversa, entendeu? Só que os cabineses não queriam saber disso. Vocês conversaram sobre o nosso território e nos deixaram de parte. Por outro lado, você olhando essa história, você fala, meu parceiro, está mesmo certo. Decidiram sobre a minha vida sem eu estar presente. Uma vez que eu já sou adulto, eu já luto pelos meus direitos antes mesmo de cogitar a independência. Entendeu? Mas não. Não se respeitou isso. Simplesmente Cabinda virou Angola e pronto. E é isso que diz no acordo que foram fechados pelos 3 movimentos de libertação nacional. Tinha que ser 4 movimentos de libertação nacional. Isso segundo a defesa das FLEC. Só que as FLEC foram muito mais longe. Uma vez que Cabinda é a galinha de ouro de Angola, tem muitos recursos lá, muitos petróleo lá, Cabinda não parou de fazer conflito. Claramente, nos 4 territórios administrativos de Cabinda, nem todos eles estão em guerrilha. Guerrilha está mais naquele lado que está para o norte, né? Dentro da floresta, lá onde tem guerrilha, porque nesse território que está perto do rio, da foz do Rio Zaire e perto da costa marítima, é muito seguro, é uma região muito segura, entendeu? Ali temos polícias militares, temos a Força de Segurança Nacional que protegem os interesses econômicos de Angola. Então os cabineses continuam a lutar até agora, tanto é que cedo ou tarde eles vêm ao público dizendo que mataram X pessoa. É uma guerrilha tão forte que dá até medo. O governo angolano só admitiu que lá em Cabinda tem problema. Isso acho que em 2017, com o novo governo que foi de João Lourenço. Então simplesmente o governo angolano veio falar pela primeira vez que Cabinda estava em guerra. Em 2002 até 2012, Cabinda basicamente era campo de batalha. No ano de 2023, no ano de 2022, no ano de 2021, muitos cidadãos, principalmente os estrangeiros, aqueles que querem explorar recursos dentro de Cabinda de forma ilegal, estavam sendo mortos pelas FLEC. A FLEC simplesmente, isso no princípio desse ano, se não me engano, matou quase 11 pessoas, entre eles estavam brasileiros, que foram mortos, porque os brasileiros estavam lá para fazer exploração de alguns recursos, né? Então eles foram mortos. Então, esse é um problema que Cabinda... Cabinda não. Esse é um problema que Angola tem. É um problema que Portugal deixou para Angola. Sabe? É que nem... É como se o pai morresse e deixasse uma dívida. É simplesmente isso. Nunca Portugal veio a público falar sobre Cabinda. Existem muitos brasileiros que simplesmente estão de acordo que Cabinda é um território independente, mas também existem portugueses que dizem que Cabinda é um território independente. Se você pesquisar no YouTube, você vai encontrar um monte de historiadores a falarem que Cabinda é sim independente, porque existem diversas brechas no acordo de Alvor que basicamente anulam a ligação de Cabinda e território angolano. Mas a todo caso, Cabinda, nos livros, não deixa de ser Angola, porque a Constituição angolana, o território angolano, a nação angolana é soberana. Tem o dever de proteger todo o território nacional. Adivinha só qual é o território que também consta na nossa Constituição?
Cabinda. Quando Cabinda se diz ser independente, não tem como Angola, entendeu? Não tem como Angola não lutar contra aquilo que está a ameaçar os seus interesses. O problema do governo angolano talvez seja que não está a investir suficiente, não está a investir suficiente, não está a investir nenhum kwanza para desenvolver Cabinda, para dar mais segurança aos cidadãos. E o que mais me irrita em tudo isso é que os cidadãos que vêm de Cabinda, que vêm aqui para outras regiões de Angola, não falam diretamente o que está acontecendo em Cabinda, fica parecendo que eles não sabem de nada. E se vocês irem pesquisar, boa parte da população angolana que mais pede asilo são cidadãos provenientes de Cabinda. Sabe o jogador Camavinga? A estrela Camavinga é angolano. Adivinha de qual território ele pertence? Cabinda. Os pais vieram de Cabinda. Simplesmente ele saiu de Cabinda. Fugiram, são refugiados, fugiram à guerra. Quando você vê essa situação sendo agravada, você fala, não, existe alguém que está a financiar as FLEC, uma vez que as FLEC não têm total domínio dos recursos que está em Cabinda. Quem está simplesmente patrocinando as FLEC? Forças interessadas naquele território. Porque se Cabinda se torna independente, agora Cabinda vai ser o território, vai ser o país mais desenvolvido da África em fração de 50 anos. 50 anos é até muito, 20 anos é suficiente. Porque é um território pequeno que está embutido no cu com recursos minerais, recursos naturais, tem muitos recursos naquela região. Então é uma batalha incessante. O governo angolano luta por isso, as FLECs lutam por isso com financiamento de outros países. Existem guerrilhas dentro da República Democrática do Congo e dentro do Congo Brazzaville que estão a patrocinar também as FLEC. As FLECs têm lá seus direitos, estão a lutar por aqueles que eles acreditam estar certo. Só que por outro lado também o governo angolano luta pela soberania nacional, porque vai ser uma fraqueza Angola simplesmente decidir que sim, Cabinda é independente. É uma fraqueza total, principalmente para o governo do presidente João Lourenço e principalmente para a própria nação Angola. Enquanto eles não decidem se é quem que está certo, a população de Cabinda é que sofre. A população angolana simplesmente também sofre. Fora isso, Cabinda tem regiões que são muito seguras. Cabinda tem regiões que as pessoas vivem normalmente, mas tem lá uma região que, parceiro, não vai lá. Não vai lá. Vai gerar saudade, entendeu? Então é isso, cara. Tiram vossas próprias conclusões. Eu não dei minha opinião nesse vídeo, só ditei fatos que aconteceram. Então, isso basicamente contei em cima da história. Eu não contei as brechas que as FLEC se apegam para defender que Cabinda é independente. E eu não contei simplesmente também como Angola vai profundamente dizendo que Cabinda é simplesmente Angola. Eu só citei aqui os acordos que foram muito importantes para a determinação desse território ser incluído. É isso aí. Inscreva no canal, ative as notificações, não esqueçam de partilhar o vídeo com vocês interessados. Eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos. Eu depois vou trazer ponto por ponto. Eu vou fazer um vídeo contando a história só do século 18 até 19. Depois vou fazer outro vídeo contando do século 20 até o século 21. Vocês vão entender bem melhor. Eu só passei por cima. É isso aí. Nos vemos na próxima. Inscreva no canal, ative o sininho de notificações, não esqueçam de partilhar o vídeo com vocês interessados. Esse é o problema que Portugal deixou para os angolanos. Fora a corrupção, claro.